Olá meu amigo, olá minha amiga, voltamos aqui com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou comentar uma notícia que saiu no Net Vasco e que deixa o torcedor vascaíno em alerta. É isso mesmo, Renato Gaúcho pode deixar o Vasco antes do fim da parada para a Copa do Mundo. É isso mesmo, meu amigo, minha amiga, você torcedor vascaíno. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, quero pedir a você que deixe a sua inscrição, que deixe o seu like, que ative o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos, deixe o seu comentário, diga o que você acha da saída ou da permanência do Renato Gaúcho na equipe do Vasco. Continue participando, continue nos ajudando a fortalecer cada vez mais este pequeno e humilde canal. Beleza, galera? Agora vamos para o tema do nosso vídeo. Saiu hoje notícia do Net Vasco de que o Renato Gaúcho pode deixar o comando do Vasco da Gama antes da parada para a Copa do Mundo. É isso mesmo. Quando o Renato foi contratado, a diretoria prometeu que o Vasco, nessa parada para a Copa do Mundo, né, nessa janela de meio de ano, que o Vasco se reforçaria com 4 jogadores que viriam, né, para ser titulares da equipe do Vasco, para elevar o patamar do elenco, para o Vasco não ser um time que briga apenas contra a zona de rebaixamento, e sim para brigar na parte de cima da tabela. Quando o Renato foi contratado, 4 reforços foram prometidos para ele e que o Vasco teria um time para brigar na parte de cima. Mas diante da turbulência que o Vasco vem enfrentando, com a possível entrada do Marcos Lamáquia como investidor, a saída da 777, é até difícil falar, e a entrada aí da Crefisa, né, entre aspas, foi prometido para o Renato que o Vasco teria uma equipe para brigar na parte de cima da tabela. Mas ao que tudo indica, isso não vai acontecer. O Vasco vai continuar com o seu elenco humilde, né, com o seu elenco aí de 17º lugar. A diretoria deve contratar reforços, mas provavelmente vão ser jogadores para compor o elenco, e isso tem deixado o Renato bastante satisfeito, a ponto dele cogitar abandonar a equipe do Vasco da Gama antes da parada para a Copa do Mundo. E aí eu pergunto para vocês, se o Renato sair do Vasco, o que é bastante provável diante da ausência de reforços, da ausência dos reforços que foram prometidos para ele, quem assumiria o Vasco? Quem seria um nome bom para assumir o Vasco? Para mim, minha opinião aqui, o melhor nome para assumir o Vasco seria o nome do Dorival Júnior, mas ele já foi para o São Paulo, ele já está na equipe do São Paulo, embora ele não tenha tido um bom começo de trabalho no São Paulo, ao que tudo indica, ele não vai sair do São Paulo agora. E para mim seria o nome ideal para treinar o Vasco, seria o nome antes do Renato vir, seria o nome assim perfeito para a equipe do Vasco. O Vasco estaria com um treinador bem servido de treinador. Mas quem seria o treinador para assumir no lugar do Renato? Roger Machado? Eu só vejo o nome do Roger aí para assumir no lugar do Renato. Será que o Vasco investiria em um treinador estrangeiro? Traria aí um Ricardo Sapinto da vida? Traria um Álvaro Pacheco da vida? É algo a se pensar. Então preocupa muito esse movimento do Renato de querer deixar a equipe do Vasco diante da ausência de reforços. Se o time já está ruim com ele, pior sem ele, né? Pior com um treinador abaixo do Renato. E isso me preocupa muito como vascaíno. Então é isso, pessoal. Se o Renato sair do Vasco, quem seria para você o próximo treinador da equipe Cruz Maltina? Quem seria aí o substituto ideal para o Renato Gaúcho? Beleza, pessoal? Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.